Olá, estamos começando mais uma edição do Revista da Câmara e o nosso convidado de hoje é o vereador Rondinelli Carlos, que vem falar sobre um balanço da sua atividade parlamentar e também as perspectivas para este ano de 2020. Vereador, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no programa Revista da Câmara. Olá, eu agradeço, Regi, agradeço a todos e todas que compõem a TV Câmara. Para nós, motivo de grande satisfação retornar para falarmos sobre a nossa atuação parlamentar aqui na Câmara Municipal de Mossoró. 2020 é o último ano da atual legislatura. Como é que está a expectativa aí para esse ano que está começando? São as melhores possíveis, né? Nós temos uma atividade parlamentar atuante na área urbana e também muito forte na área rural, e nós esperamos dar continuidade ao trabalho desses últimos 3 anos. E qual vai ser, assim, o trabalho que vai ser feito, por exemplo, para tentar conciliar as atividades parlamentares e as atividades políticas, já que 2020 será um ano eleitoral? Regi Carte, nós temos uma equipe de trabalho, o nosso gabinete, o Gabinete do Povo, é um gabinete que tem uma atuação muito forte nas questões administrativas, mas também nós temos um gabinete com um viés político, não é? A Câmara Municipal é uma casa política, portanto nós tivemos o cuidado, né, de termos uma equipe que pudesse nos dar essa possibilidade de um diálogo. E esse trabalho político, na época da política, será feito sem atrapalhar, como disse anteriormente, o viés administrativo. Portanto, vai ser possível absolutamente conciliar as atividades parlamentares com as atividades eleitorais? Sem dúvidas, e inclusive eu faço questão que não atrapalhe, já que nós fomos eleitos para um mandato de 4 anos, né, onde nós temos a possibilidade de andar em todos os locais da cidade de Mossoró e apresentar as proposições que nós conseguimos aprovar na Câmara Municipal ao longo desses últimos 3 anos. E temos uma quantidade bastante significativa para trabalhar ainda no ano de 2020. O ano legislativo começou com a leitura da mensagem anual do Executivo que foi feita pela prefeita Rosalba Ciarline. Qual a expectativa do senhor para este último ano do atual mandato da prefeita? Olha, nós aqui na Câmara Municipal, nós damos sustentabilidade à prefeita Rosalba Ciarline. Nós esperamos que ela consiga, né, continuar com esse ritmo de trabalho. É muito esforço, é muito trabalho, é muita dedicação. As situações econômicas e financeiras não são fáceis, não somente de Mossoró, mas do estado do Rio Grande do Norte e do país. Mesmo assim, nós vemos algumas frentes de trabalho na cidade de Mossoró. E eu gostaria de destacar 2 frentes de trabalho, uma concluída, né, o saneamento básico do Abolição 3, e uma em fase de conclusão, o saneamento básico do Abolição 4. Por que eu faço esse destaque? Porque são obras que, a olho nu, não são perceptíveis à população, mas têm, né, uma importância tremenda para a qualidade de vida dos moçoroenses. E nós, enquanto legisladores, cobramos na Câmara Municipal, mas ao mesmo tempo, quando uma obra é executada, está concluída ou está em fase de execução, nós também precisamos publicizar para que a população saiba que a Prefeitura, na parceria, né, com a bancada de vereadores que dá sustentabilidade à prefeita, vem conseguindo abrir frentes de trabalho em diversas áreas. Em 2019, a Câmara aprovou uma autorização para que o município contraia um financiamento na ordem de até 150 milhões de reais. O senhor acredita que essa operação vai ser concretizada nos próximos meses? Olha, nós torcemos que sim, né? Uma operação de crédito, como foi dito por sua pessoa, de até 150 milhões de reais. Nós votamos favorável a essa operação de crédito. A bancada oposicionista entrou com uma ação ainda no final do ano passado, né? Criou um dificultador de tempo, mas nós esperamos que o Executivo Municipal possa, nos próximos dias, ter essa situação resolvida, já que o TRF5 na cidade de Recife já deu uma condição favorável, uma decisão à Prefeitura de Mossoró. Esses recursos, eles são muito bem-vindos para obras de infraestrutura aqui na cidade, não é isso? E isso são diversas frentes de trabalho, inclusive as áreas voltadas para o desenvolvimento social estão inclusas, áreas voltadas para a educação, né, reformas de escolas, de UEIs, de UBS, né, a pavimentação, né, asfáltica, paralelepípedo, a
tão sonhada obra da ponte da Ilha de Santa Luzia, que nós sempre fazemos a lembrança aqui na tribuna da Câmara Municipal e também nas reuniões com a prefeita, e nós esperamos que com esse financiamento nós tenhamos sim essas obras sendo executadas. O senhor falou no começo da entrevista que vai dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito pelo mandato do senhor nos últimos 3 anos. Quais são as áreas principais que o mandato Rondinelli Carlos vai continuar atuando em 2020? Nós temos uma atuação, e aí eu não tenho como fugir da regra, nós temos um cuidado bastante especial com a área rural do nosso município. Nós conhecemos toda a área rural, são 133 comunidades rurais e projetos de assentamento. Nós temos a atuação voltada para o campo através de projetos que já foram transformados em lei, como a perfuração de poços para os criadores de caprinos e ovinos, para os produtores de orgânicos, a luta pela implementação do selo SIM-CISB, onde os produtores, não somente da área rural, mas também da área urbana, poderão comercializar os seus produtos para qualquer cidade do país. E não poderia deixar, Regicar, de destacar ao longo desses últimos 3 anos um trabalho que nós temos voltado para as questões ligadas à saúde. Nós temos projetos que hoje são transformados em lei, que fazem parte dos cuidados da pessoa com o transtorno do espectro autista, os cuidados das pessoas que necessitam do tratamento da microcefalia, que é uma temática também importante na discussão da sociedade moçoroense. Nós temos um projeto que versa sobre psicomotricidade relacional, justamente destacar aquela deficiência intelectual, motora, auditiva da criança logo no início do seu ciclo de estudos. Portanto, são áreas voltadas prioritariamente para a agricultura e para a saúde, sem esquecer as demais áreas. Nós temos, como disse, projetos de lei que versam e proposições sobre as mais diferentes áreas aqui para a população da cidade de Mossoró. Essa questão que o senhor citou sobre o SIM-CISB é muito importante, porque vai permitir que os produtores locais comercializem para outros estados. O senhor foi um dos defensores da aprovação da lei, em 2019 aqui na Câmara, e vem acompanhando a implantação. Como é que se encontra o atual processo? Nós ficamos felizes por podermos dizer que nós fomos o secretário à época que assinou o primeiro selo de inspeção municipal, o SIM 001. Na época nós estávamos secretário de Agricultura do município de Mossoró. E agora nós pudemos defender na Câmara Municipal de Mossoró, durante o ano de 2019, este projeto de lei do Executivo Municipal, onde nós tivemos diversas reuniões com a prefeita. Foi importante o diálogo intenso com a prefeita. Nós também trouxemos o debate aqui para a Câmara Municipal de Mossoró. Nós conversávamos com os parlamentares, os colegas, nos gabinetes de trabalho dos mesmos, mas também nós levávamos à tribuna da Câmara Municipal por diversas vezes, mostrando a importância da aprovação dessa lei. E tivemos a satisfação de tê-lo aprovado em regime de urgência especial, com a unanimidade dos presentes, inclusive com a aprovação dos colegas da bancada de situação, mas também os oposicionistas que entenderam o nosso apelo para que nós pudéssemos contemplar Mossoró como uma primeira cidade da região Nordeste a conseguir essa equivalência. Os técnicos representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o conhecido MAPA do governo federal, estiveram no último mês de dezembro na cidade de Mossoró, fizeram uma inspeção e agora nós estamos esperando somente a fase de conclusão. 4 empresas aqui da cidade de Mossoró, inclusive eu gostaria de destacar o Giomar Neves, que trabalha com o mel, um agricultor familiar do projeto de assentamento Boa Fé, que é o proprietário do selo 001, também já se dispôs à equivalência do selo SIM-CISB, para que esse mel dele possa ser comercializado em qualquer cidade do país, sem restrição. E por que isso é importante? Porque se eles fossem buscar a equivalência para fazer um selo tipo exportação, a burocracia é bem maior. Então,
esse selo SINCISB vem desburocratizar e vem oportunizar que o grande, como o pequeno, possa levar os seus produtos para qualquer cidade, como disse anteriormente, do país. Uma empresa de pescados aqui da cidade de Mossoró está instalando, inclusive agora, nos próximos dias, um frigorífico e irá comercializar também para toda parte do país o pescado. Fica na região da EMA, Porto Santo Antônio, Passagem de Pedras, ali onde vai buscar, inclusive, uma quantidade de mão de obra importante para a cidade de Mossoró. De forma direta, são aproximadamente 60 empregos, agora de forma inicial, num investimento da ordem aproximada de 2,5 milhões de reais. E o mais importante disso tudo, veio para a cidade, por quê? Porque o selo SINCISB já está em fase de implantação, né? E dá essa condição para que a empresa possa fazer um investimento dessa envergadura. Portanto, nós ficamos felizes, porque as temáticas debatidas aqui, nós temos hoje a condição de dizer à população moçoroense que estamos tendo os resultados, né, obtidos através de muito trabalho, de muita dedicação e principalmente de muito diálogo. O parlamento se precisa trabalhar com o diálogo. Sozinho o vereador Rondinelli Carlos não faz, mas se tiver o diálogo e o apoio dos colegas parlamentares, dos amigos e das amigas vereadores, né, que entenderem no bojo da maioria o que é prioritário para a cidade de Mossoró, nós teremos sim importantes projetos como este, servindo aqui inclusive de parâmetro para toda a região Nordeste. Exato. O senhor também é presidente da Frente Parlamentar e Popular de Apoio aos Criadores de Mossoró. O senhor poderia explicar como é que funciona essa frente e quais são assim, as perspectivas desse grupo de trabalho para 2020? Essa frente de trabalho tem a coordenação sobre, né, nossa condição, a presidência, mas também nós temos um apoio bastante significativo e eu considero importantíssimo para esse trabalho do colega vereador Alex Moacir e também do colega vereador João Gentil, que fazem parte dessa Frente Parlamentar e Popular dos Criadores, bem como as entidades, não é, como o SEBRAE, a ASCOM, não é, a sociedade civil como um todo, os criadores, não é, que fazem parte desse conjunto, para que as políticas públicas necessárias elas possam ser efetivamente executadas pelo Executivo Municipal. E as de responsabilidade do governo do Estado e governo federal, nós, enquanto frente, né, que fortalece mais, né, o debate e o diálogo, possamos levar para que a governadora do Estado e o presidente da República também possam dar os respaldos que forem convenientes. Claro, buscando sempre a parceria da bancada, quando for de nível federal, da bancada federal, e através dos deputados estaduais, quando se tratar aqui, né, do debate a nível de Rio Grande do Norte, mas trazendo, como disse, a temática, o debate aqui da área rural do nosso município, já que nesta Frente Parlamentar e Popular dos Criadores, nós sabemos que a nossa área rural ela é a mais extensa do RN e nós aqui temos diversas cidades vizinhas que convergem para utilizar aqui dos nossos serviços e do nosso comércio. E o comércio, né, que trabalha com a criação, ela é muito efervescente aqui na cidade de Mossoró também. A frente já conseguiu identificar quais são as principais assim, necessidades ou as necessidades mais urgentes assim, dos pequenos criadores? Sem dúvida, fomentar as questões ligadas a recursos hídricos. Tanto é que nós temos a satisfação de ter também nesta frente, não é, a representação da nossa UFESA. É importantíssimo que se faça esse destaque. Trabalha literalmente, não é, num segmento importantíssimo ligado ao campo, e o SEBRAE, não é? Esses parceiros eles estão de forma direta buscando mecanismos para agora, no início agora do nosso ano legislativo de 2020, debatermos em mais uma reunião ordinária da frente as temáticas, né, que nós iremos debater durante esses primeiros 6 meses do ano de 2020. Nós temos feito por etapa, mas nós sabemos que esse envolvimento dessas entidades tem fortalecido a frente. E o que mais interessa a todos nós é que os resultados eles sejam alcançados num curto espaço de tempo, elegendo, como disse, prioridade, já que sabemos que recursos para tudo nós não temos, mas se elegermos a prioridade dentro de um colegiado, dentro do conjunto de pessoas que possam buscar soluções para o que nós almejamos, nós conseguimos isso no menor espaço de tempo. Muito bem, estamos conversando com o vereador Rondinelli Carlos. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Até já.
o desmatamento e o aquecimento global. A Amazônia Legal abrange 5.217.000 quilômetros quadrados. Dentro dela, caberiam todos os países da Europa Ocidental. A floresta abrange outros 8 países. 60% disso está no Brasil. A floresta tinha cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados no Brasil antes de começar a ser derrubada. Um Chile inteiro já foi desmatado, ou 19% da floresta original. No pior ano, 1995, uma área maior que Sergipe foi devastada. Desde 2005, porém, as taxas anuais de desmatamento vêm caindo, com operações do IBAMA e corte de financiamento para quem desmata. A menor foi em 2012, 4.600 quilômetros quadrados. Cada quilômetro quadrado de floresta derrubada lança no ar até 50.000 toneladas de gás carbônico, ou seja, o mesmo que 50.000 carros 1.0 rodando 20 quilômetros por dia. Esse gás do efeito estufa faz a atmosfera aprisionar mais calor e agrava o aquecimento global. A ONU quer impedir aquecimento acima de 2 graus Celsius, pois isso pode causar desastres como secas, ondas severas de calor e inundações. No gráfico de emissões brutas de gases estufa, o desmatamento foi perdendo importância perante os demais setores da economia, que aumentam rapidamente. Nos anos 90, o desmatamento representava 70% das emissões brasileiras. Hoje, essa fatia caiu para 35%, graças principalmente à queda no desmatamento da Amazônia. Se juntarmos a isso os 27% da agropecuária, os dois setores são responsáveis por 62% do total das emissões. Contudo, boa parte disso é responsabilidade só da pecuária. Somando o desmatamento para abrir pastagens, gases da digestão do gado e estrume, esse setor produz 49% de toda a poluição climática do Brasil. Nos piores anos de desmatamento, o país chegou a emitir mais de 2 bilhões de toneladas anuais. Em 2009, o governo prometeu cortar 1/3 daquilo que seriam as emissões uma década depois, uma redução de 3,1 para 2 bilhões de toneladas de CO2. A maior parte do corte viria de uma diminuição no desmate. Em 2009, o Brasil já estava emitindo menos que o limite proposto. Em 2013, o Brasil produziu 1,6 bilhão de toneladas. Para fazer uma comparação, nos piores anos do desmatamento, o país poluiu como se cada brasileiro tivesse 12 carros rodando nas ruas. Em 2013, o mesmo que 8. Para a Cúpula do Clima de Paris, o Brasil promete, até 2030, zerar o desmatamento ilegal e recuperar 12 milhões de hectares de florestas devastadas. Mas não é possível saber ainda quanto de redução de emissões isso significaria. Se a taxa de desmatamento continuar na média dos últimos 5 anos, a destruição da floresta amazônica lançaria ainda 500 milhões de toneladas de CO2 por ano na atmosfera. Você é mais do que sei, é mais que pensei, é mais que esperava, baby. Você é algo assim, é tudo pra mim. É como eu sonhava, baby. Sou feliz. Agora não vá embora, não vai embora. Vou morrer de saudade. Você trocaria toda a sua vida por apenas alguns minutos a menos no trânsito? Não acelere para chegar mais rápido no final da sua história. Seja um motociclista coerente e consciente. Detran RN, Governo do Estado.
Olá, estamos de volta com o Revista da Câmara, recebendo hoje o vereador Rondinelli Carlos. Vereador, no primeiro bloco a gente abordou sobre o desafio para o vereador de conciliar as atividades parlamentares com as atividades eleitorais. Aqui 2020 vai ser um ano eleitoral. E existe uma nova regra, né, para o pleito 2020, que é a proibição de que os partidos se coliguem na eleição proporcional, ou seja, cada partido vai ter que lançar uma chapa própria à Câmara e não vai mais poder se aliar num arco de coligações. Como é que o senhor avalia essa mudança? Qual o impacto dela assim, para o pleito à Câmara Municipal? É interessante que a população, compreenda que a coligação na majoritária ela irá continuar sem prejuízo algum, e na proporcional, no caso agora de 2020, na disputa para as cadeiras do Legislativo, não mais. Até 2016, os partidos, no período das convenções, poderiam se unir por determinado momento, e naquele momento, aquela união de partidos fazia com que eles se tornassem pelo menos naquele momento, para que eles tivessem um número de votos nesse somatório e pudessem ver a quantidade de cadeiras que eles conseguiriam atingir com este objetivo. Em 2016, o nosso partido ele saiu sozinho já. Parecia que nós estávamos antecipando o que iria acontecer no ano de 2020. O nosso partido ele saiu só na proporcional, nós não coligamos com ninguém, conseguimos atingir 10.193 votos, elegendo 2 vereadores. O que acontece? O que nós vivemos em 2016, iremos reviver agora em 2020. E os outros que não viveram isto em 2016, porque a lei ainda permitia a época, precisam hoje se organizar dentro dos partidos unicamente. Os partidos podem ter até 32 candidatos, observando as questões do número de 30%, com relação ao gênero, que esse é um item, Eu não falo nem no quesito de mulheres, 30%, Precisa ter no mínimo 30%, ou de homens ou de mulheres, Precisa atingir este nível. E aí, para uma disputa dentro do conjunto único de um partido. E não mais, como acontecia até 2016, a possibilidade de uma coligação. Mas é um cenário que muda para os políticos. Para o eleitor, continua da mesma forma, Ele vai poder votar no seu vereador preferido, no seu candidato preferido. O bom é que o nosso sistema político ele permite isso. Nós vivemos numa democracia e o direito de observar o que o político, o que a política, a pessoa que fez pela política, ou qual é o trabalho prestado da pessoa, ele fica com esse livre arbítrio para votar em quem ele assim o desejar. E nós esperamos que continue, através dessa mudança da regra para 2020, continue se fortalecendo esse sistema político do nosso país, através da democracia, já que, independente das questões, que de repente um telespectador pode estar dizendo, eu não sou muito voltado para a política, mas tudo que nós vivemos no nosso dia a dia, ele passa na política, desde o serviço público essencial, da saúde, da educação, da moradia, como disse já aqui no programa, do saneamento básico, que passa ali, de repente, quando você tem sua rua saneada, deixou de ter aquele esgoto a céu aberto. Isso é política pública. Nós precisamos entender e trazer mais, não somente a juventude, que a juventude hoje está muito forte, mas mostrar aos jovens, adultos, aos idosos, que também têm uma experiência. Vamos nos envolver cada vez mais na política, porque só assim nós teremos políticos capazes de representar a população no formato que eles queiram. E nós vivemos nessa democracia e se elege observando quem está no comando,
quem pretende chegar para mostrar o serviço e, claro, esperando que o resultado seja o melhor possível, no caso do ano de 2020, para a cidade de Mossoró. E nessa linha de melhorar políticas públicas, qual é a função do vereador nesse processo? O vereador, ele tem uma função prioritária, que eu considero, é fiscalizar. Não é? Nós estivemos essa semana fazendo uma vistoria em escolas da rede pública municipal. Nós estivemos fazendo vistoria, né, nas questões voltadas da infraestrutura da cidade. Nós estivemos visitando a região dos abolições, né, fazendo um contato, inclusive com a prefeita na oportunidade, fazendo uma vistoria nas obras de saneamento básico, né, e também propor, recepcionar as demandas da população. Já que nós andamos bastante, nós temos uma quantidade imensa de proposições. A população vai nos solicitando, o nosso gabinete de trabalho vai recepcionando as demandas, o nosso mandato vai recepcionando e, ao mesmo tempo, transformando em proposições. Tanto é que, ao longo desses últimos 3 anos, nós chegamos a quase 800 proposições já devidamente lidas no plenário da Câmara Municipal de Mossoró, oportunizando que nós fôssemos o segundo vereador que mais utilizou no ano de 2019 a tribuna da Câmara Municipal. Quanto mais se anda, mais demanda se recebe e precisamos prestar conta na tribuna da Câmara Municipal. Isso foi com que nós fôssemos o segundo vereador a utilizar mais a tribuna da Câmara. Quando eu digo utilizar a tribuna da Câmara é porque eu estou dando a vez e a voz à população. Aquele reclame, aquela solicitação não sai somente da boca do vereador Rondinelli Carlos. Ele vem recepcionado justamente do telespectador, da telespectadora que está em casa, buscando justamente escutar se o que ele falou ou ela falou, nós conseguimos transformar em proposição e fazer aqui a sugestão, a crítica, né, buscar, né, o poder de convencimento junto aos órgãos competentes para que se resolva a demanda a que foi pleiteada junto ao parlamentar. O senhor acha que o vereador deve ficar restrito aos assuntos da gestão municipal ou deve ficar atento a temas, por exemplo, da esfera estadual ou nacional que tenha repercussão para o município? Você fez uma pergunta pertinente. Regicarte, quem faz o tamanho do mandato do vereador é ele. Eu discuto os temas voltados do município de Mossoró, discuto os temas voltados do estado do RN, do nosso país e vou, inclusive, discutir com os órgãos competentes as demandas e resoluções para os trabalhos voltados em outros países. Eu vou dizer por quê. Nós já fomos, inclusive, algumas vezes criticados aqui por vereadores que se dizem, né, representantes da população moçoroense e o são, de fato e de direito, e também são representantes da população que utilizam dos nossos serviços. Nós estivemos, Regi, acompanhando atentamente uma comitiva que veio da China, né, aqui para uma empresa, né, que trabalha com melão, e eles irão agora levar o nosso melão para a China. Olha, se eu estivesse com a restrição do nosso mandato a discutir somente a temática voltada a Mossoró, será que eu teria oportunidade de conversar com o COEX, com as empresas de melão, né, com os grandes fruticultores que estão levando nossas frutas tropicais agora com a oportunidade de ir para a China, com a possibilidade de triplicar? Portanto, a parlamentar, na minha concepção, tem a obrigação de acompanhar o cenário, não somente da cidade de Mossoró, do Estado, da União, e discutir, inclusive, com estas pessoas que querem investir na nossa cidade, que são de outros países, como o caso dos chineses que irão levar agora o nosso melão para, né, o seu país. Dentro dessa concepção, e tomando como exemplo um tema da esfera estadual, vai se iniciar na Assembleia Legislativa um debate que vai impactar milhares de pessoas aqui em Mossoró, que são os servidores públicos estaduais, que é a reforma da Previdência, né? Esse debate está sendo iniciado, mas diante dos elementos, das informações que o senhor tem, qual a avaliação que já pode ser feita dessa proposta? Olha, nós esperamos que o debate na Assembleia Legislativa ela aconteça de forma pacífica, não é? Já que
se torne um bom debate, e nós esperamos que a governadora do estado tenha condição de dialogar não somente com os deputados estaduais, mas também com a população, né? Já que uma mensagem do ano de 2020, onde não consta a presença da governadora do RN, o impacto neste momento é muito ruim, não é? Porque nós precisamos entender que o gestor público, ele está lá para encarar os desafios de frente, não é? É uma necessidade que o governo do estado, não é, precisa encarar de frente. O debate precisa acontecer na Assembleia Legislativa e nós esperamos que eles encontrem uma possibilidade de não prejudicar por demais os servidores públicos estaduais, já que a própria governadora taxava a reforma do governo federal bastante traumática para o trabalhador, e em alguns pontos a reforma do governo do estado está bem mais traumática do que o governo federal, mas nós esperamos que o bom senso prevaleça, que ela venha trazer à tona toda aquela disposição de dialogar com os sindicatos, mas que, acima de tudo, procure, não é, conseguir organizar as finanças do Estado, porque nós sabemos que existem aí diversas folhas em atraso, sem perspectiva alguma de resolução, já que os recursos extras que chegaram para o governo do Estado em 2019, que estavam prometidos para pagar a folha de pagamento atrasado, foram utilizados para pagar a folha de pagamento do mês trabalhado. E isso, infelizmente, assim, decepcionou e muito a todos os servidores, né, do estado do RN. O estado do RN enfrenta um grave problema fiscal, né? Ou seja, a receita não está batendo com a despesa. Neste primeiro ano de mandato, o senhor avalia que o governo conseguiu, pelo menos tentou atacar esse problema de frente? Não acredito que tentou atacar. Infelizmente, não acredito. Teria atacado se tivesse cumprido a promessa de recursos extras serem para quitar as folhas atrasadas. Infelizmente, não. Teve bastante dificuldade, inclusive, para que se efetuasse o pagamento do 13º de 2019. Portanto, nós esperamos que a governadora e toda a sua equipe de auxiliares possa, no ano de 2020, né, ter uma perspectiva melhor para os servidores públicos do Estado. Porque um servidor público estadual, e aí onde você me fez a pergunta no início do bloco, Regicarte, estando motivado, contribui decisivamente, não é somente para o Estado como um todo, não, diretamente na nossa vida. Nós temos aqui hospitais que são da rede pública estadual, não é, que nós utilizamos desses serviços. Nós temos escolas da rede pública estadual e isso condiz com o servidor estadual, que é o servidor moçoroense que presta o nosso serviço, que estão com salários atrasados, desmotivados, como é o caso dos servidores da nossa Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, não é, que alargam aí, não é, um momento de bastante preocupação por parte, inclusive, do sindicato, esperando que essa reforma não seja tão traumática para eles como a governadora vem apresentando. E para a gente fechar essa questão das avaliações, e no governo federal, como é que o senhor vê o atual governo? Olha, para observar o cenário político e econômico, politicamente na minha concepção, e aí é muito particular mesmo, nós esperamos que o governo federal ele acerte mais. Existem algumas questões políticas que eu imagino que ainda precisem melhorar esse diálogo. É um governo novo, realmente, não é uma gestão literalmente muito nova, mas no viés econômico eu tenho visto que existem alguns acertos, não é? O ministro da Economia, ele tem se mostrado preparado, na minha concepção, tem tido algumas medidas duras e necessárias ao mesmo tempo, mas conversando com a classe empresarial da cidade de Mossoró, eles se mostram bastante satisfeitos com os resultados obtidos ao longo desses últimos meses. Inclusive, estivemos conversando com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Mossoró, assim, né, doutor Vilmar Pereira, nos últimos dias, e ele se mostra bastante confiante, não somente ele, mas a classe empresarial quase que
na sua totalidade, não todos, claro que ninguém é unanimidade, mas eles se mostram bastante confiantes para que nos próximos meses nós continuemos num processo de recuperação econômica do nosso país. Isso reflete significativamente na economia, né, também da cidade de Mossoró. Vereador, estamos chegando ao final do nosso programa. Fica aberto o espaço para o senhor deixar a mensagem final aí para a população mossoroense. Eu agradeço, Regicardo, o espaço, agradeço a todos que compõem a TV Câmara, né, e nós esperamos que no ano de 2020 nós intensifiquemos esse ritmo de trabalho, de dedicação. O Gabinete do Povo, do vereador Rondinelli Carlos, está à disposição da população mossoroense. Né? Nós funcionamos de gabinete no 2º andar da Câmara Municipal, número 221, funcionando das 7 às 13 horas, de segunda a sexta-feira, porque muito da população, às vezes, também não chega na Câmara Municipal, até mesmo por uma falta de informação. Venham conhecer o prédio da Câmara, venham conhecer os gabinetes dos vereadores, venham participar das sessões ordinárias, que acontecem todas as terças e quartas-feiras, às 9 horas, horário regimental, participar das audiências públicas, que acontecem normalmente às quintas-feiras, e as reuniões das comissões temáticas, às segundas e sextas-feiras. Portanto, nós temos uma semana intensa de trabalho, de atuação, onde cada vereador, cada vereadora pode apresentar o seu trabalho para aquele que assim o desejar. E, mais uma vez, agradecer esse espaço tão generoso para o vereador Rondinelli Carlos. Muito obrigado, eu agradeço e fiquem com Deus. A gente também agradece a você que nos prestigiou com sua audiência e lembrando que você pode saber mais sobre o trabalho da Câmara acessando nossas redes sociais, acessando também o nosso site, né, cujos endereços estão aí na tela. E muito obrigado por sua audiência e até a próxima.